Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Esta questão intriga muitos fiéis e gera debates acalorados nas comunidades cristãs. Hoje vamos explorar este fascinante tema sob uma nova luz, desvendando as nuances das Escrituras e sua aplicação em nosso contexto atual. Será que as tatuagens são uma forma de expressão artística compatível com a fé cristã? Como podemos conciliar as antigas proibições bíblicas com a realidade cultural de hoje? Essas perguntas merecem uma análise cuidadosa, considerando tanto o contexto histórico quanto a interpretação contemporânea das Escrituras. A jornada pela compreensão bíblica das tatuagens nos leva a Levítico 19:28, onde encontramos uma proibição explícita: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam tatuagens em si mesmos. À primeira vista, este versículo parece encerrar o debate. No entanto, uma análise mais profunda revela camadas de significado que vão além da superfície. Para entender verdadeiramente esta passagem, precisamos mergulhar no contexto histórico do antigo Israel. Naquela época, as tatuagens frequentemente estavam associadas a práticas pagãs e idolatria. A proibição divina visava proteger o povo escolhido da influência das nações vizinhas, preservando sua identidade única e sua devoção exclusiva a Deus. Curiosamente, o mesmo capítulo de Levítico contém outras instruções que a maioria dos cristãos hoje não segue literalmente, como a proibição de cortar as laterais da barba ou usar roupas feitas de dois tipos de tecido. Isso nos leva a questionar: como devemos aplicar essas leis antigas em nossa vida moderna? A hermenêutica, a arte de interpretar as Escrituras, nos auxilia nesta tarefa. O Dr. Ken Gore, renomado estudioso bíblico, oferece uma perspectiva valiosa. A Bíblia está escrita para nós, não a nós. Esta distinção sutil nos convida a buscar os princípios eternos por trás das instruções específicas, em vez de aplicá-las cegamente fora de seu contexto original. Ao examinarmos o Novo Testamento, encontramos uma mudança significativa na abordagem das leis do Antigo Testamento. Jesus e os apóstolos enfatizam a importância do coração e das motivações, em vez de uma obediência legalista às regras externas. Paulo, em suas epístolas, aborda frequentemente a liberdade cristã em relação às antigas leis cerimoniais. Um versículo frequentemente citado neste debate é 1 Coríntios 6:19 e 20, onde Paulo afirma que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Alguns interpretam isso como uma proibição implícita das tatuagens. No entanto, uma leitura mais ampla revela que Paulo estava abordando questões de imoralidade sexual, não de modificações corporais. A diversidade cultural do cristianismo primitivo nos oferece insights valiosos. Paulo defendia que os gentios convertidos não precisavam adotar todas as práticas culturais judaicas para seguir a Cristo. Esta abordagem inclusiva nos convida a considerar como as expressões culturais, incluindo as tatuagens, podem ser redimidas e utilizadas para glorificar a Deus. É fascinante notar que em Isaías 49:16, Deus usa uma metáfora surpreendente. Gravei você nas palmas das minhas mãos. Embora seja uma linguagem figurativa, sugere que a ideia de marcas permanentes não é inerentemente pecaminosa aos olhos de Deus. No entanto, a sabedoria nos aconselha a considerar cuidadosamente as implicações de nossas escolhas. As tatuagens são permanentes e podem afetar nossa capacidade de testemunhar em certos contextos culturais. Paulo nos exorta a não usar nossa liberdade de uma maneira que possa fazer outros tropeçarem em sua fé. À medida que refletimos sobre este tema, emerge uma verdade fundamental. A fé cristã é dinâmica e capaz de se adaptar a diferentes contextos culturais, mantendo seus princípios essenciais. Nossa compreensão das Escrituras deve ser informada por um discernimento profundo, arraigado no amor, na justiça e na graça de Deus. Ao analisar a questão das tatuagens no contexto bíblico, é crucial considerar a evolução histórica desta prática. Nas sociedades antigas, as tatuagens tinham significados diversos, desde marcas de identidade tribal até símbolos de devoção religiosa.
No Egito Antigo, por exemplo, eram frequentemente associadas a práticas de cura e proteção espiritual. A proibição em Levítico deve ser entendida no contexto mais amplo das leis de santidade dadas aos israelitas. Estas leis tinham como objetivo principal distinguir o povo de Deus das nações pagãs circundantes. Muitas dessas leis, incluindo a proibição das tatuagens, eram especificamente destinadas a evitar práticas associadas à idolatria e ao culto aos mortos. No entanto, é importante notar que o significado e o contexto das tatuagens mudaram drasticamente ao longo dos séculos. Na sociedade contemporânea, as tatuagens são frequentemente vistas como uma forma de arte e expressão pessoal, sem necessariamente carregar conotações religiosas ou pagãs. Esta mudança de contexto nos leva a uma questão fundamental. Como aplicar princípios bíblicos em uma cultura radicalmente diferente daquela em que foram originalmente dados? A resposta requer um equilíbrio delicado entre fidelidade às Escrituras e sensibilidade ao contexto cultural atual. Alguns teólogos argumentam que a proibição das tatuagens em Levítico faz parte das leis cerimoniais do Antigo Testamento, que não se aplicam mais aos cristãos sob a Nova Aliança. Eles apontam para a decisão do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde os apóstolos determinaram que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as leis judaicas. Por outro lado, outros estudiosos enfatizam a importância de respeitar o corpo como o templo do Espírito Santo, argumentando que as tatuagens podem ser vistas como uma forma de profanar esse templo. Eles citam passagens como 1 Coríntios 6, 19 e 20 para apoiar essa visão. Uma perspectiva intermediária sugere que a questão das tatuagens cai na categoria de assuntos discutíveis, mencionados por Paulo em Romanos 14. Neste capítulo, Paulo aborda questões culturais e práticas que não são essenciais para a salvação, exortando os crentes a não julgarem uns aos outros por essas diferenças. Ao considerar a questão das tatuagens, é importante lembrar o princípio geral estabelecido por Jesus de que o que contamina uma pessoa não é o que entra no corpo, mas o que sai do coração, de Marcos 7,15. Este ensinamento nos convida a focar mais na condição interna do coração do que nas aparências externas. Além disso, devemos considerar o propósito e o conteúdo das tatuagens. Uma tatuagem que expressa fé, amor ou valores positivos poderia ser vista de maneira diferente de uma que promove valores contrários aos ensinamentos cristãos. A motivação por trás da tatuagem também é um fator importante a ser considerado. É interessante notar que, em algumas culturas cristãs, as tatuagens têm sido usadas como expressões de fé. Por exemplo, os cristãos coptas no Egito têm uma longa tradição de tatuar pequenas cruzes nas mãos ou pulsos como símbolo de sua identidade cristã. Esta prática demonstra como as expressões culturais da fé podem variar significativamente entre diferentes comunidades cristãs. Ao navegar por essas águas teológicas e culturais complexas, é crucial manter uma atitude de humildade e abertura. Reconhecer que cristãos sinceros podem chegar a conclusões diferentes sobre este assunto nos ajuda a manter a unidade na diversidade, um princípio fundamental do corpo de Cristo. Para aqueles que estão considerando fazer uma tatuagem, a sabedoria bíblica nos encoraja a buscar conselho e refletir cuidadosamente antes de tomar decisões importantes. Provérbios 15, 22 nos lembra: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Além disso, é importante considerar o impacto potencial de uma tatuagem em nossas relações e testemunho. Paulo nos exorta em 1 Coríntios 10, 23, 24. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas o dos outros. Esta passagem nos lembra que, embora possamos ter liberdade em Cristo, devemos usar essa liberdade com sabedoria e consideração pelos outros. Uma tatuagem que possa ser um obstáculo para o testemunho, em certos contextos culturais, pode não ser a escolha mais sábia, mesmo que não seja intrinsecamente pecaminosa. Por outro lado, uma tatuagem que serve como um lembrete constante de nossa fé ou de um compromisso com Deus
poderia ser vista como uma ferramenta para o crescimento espiritual e o testemunho. Muitos cristãos relatam que suas tatuagens de versículos bíblicos ou símbolos religiosos servem como pontos de partida para conversas sobre fé. À medida que ponderamos sobre este assunto, é crucial lembrar que a essência do cristianismo não está em regras externas, mas em uma relação transformadora com Deus através de Jesus Cristo. Gálatas 5:6 nos lembra: pois em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Este versículo nos chama a focar no que é verdadeiramente importante: nossa fé em Cristo e como essa fé se manifesta em amor aos outros. Independentemente de nossa posição sobre as tatuagens, somos chamados a viver de uma maneira que reflita o amor e a graça de Deus. Ao concluir nossa exploração deste tema fascinante, é importante reconhecer que não há uma resposta única e definitiva que se aplique a todos os cristãos em todas as situações. Em vez disso, somos convidados a um processo de discernimento cuidadoso, levando em consideração as Escrituras, a tradição, a razão e a experiência. Para aqueles que optam por fazer tatuagens, a responsabilidade de fazê-lo de uma maneira que honre a Deus e respeite o corpo como templo do Espírito Santo permanece. Isso pode incluir escolher designs e localizações apropriados, garantir condições sanitárias adequadas e considerar o impacto de longo prazo da decisão. Para aqueles que escolhem não fazer tatuagens, é igualmente importante evitar julgar ou condenar aqueles que fazem uma escolha diferente. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 7:1-2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Em última análise, a questão das tatuagens nos convida a um exercício de discernimento espiritual mais amplo. Como navegamos pelas complexidades da vida moderna, enquanto permanecemos fiéis aos princípios bíblicos? Como expressamos nossa identidade em Cristo de maneiras que sejam culturalmente relevantes e biblicamente fiéis? Estas são perguntas que cada geração de cristãos deve enfrentar à medida que buscamos viver nossa fé em um mundo em constante mudança. A beleza do Evangelho é que ele transcende culturas e épocas, oferecendo princípios eternos que podem ser aplicados em diversos contextos. Que esta exploração da perspectiva bíblica sobre tatuagens nos inspire a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras e uma aplicação mais fiel de seus princípios em nossas vidas. Que possamos cultivar uma comunidade de fé que valorize a diversidade, pratique o discernimento e, acima de tudo, reflita o amor de Cristo em todas as coisas. Ao refletir sobre este tema, convido você a considerar sua própria jornada de fé. Como você tem navegado por questões culturais semelhantes em sua vida cristã? Que princípios bíblicos têm guiado suas decisões em áreas onde as Escrituras não oferecem instruções explícitas? Compartilhar nossas experiências e perspectivas pode ser uma fonte valiosa de crescimento e encorajamento mútuo. Lembre-se, nossa unidade em Cristo transcende nossas diferenças em questões não essenciais. Se este conteúdo ampliou sua compreensão e estimulou seu pensamento, convido você a se inscrever em nosso canal para mais explorações bíblicas profundas como esta. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa discussão. Seus comentários e likes não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também ajudam a difundir estas reflexões importantes para um público mais amplo. Juntos, podemos promover um diálogo construtivo e respeitoso sobre questões importantes de fé e cultura. Agradeço sinceramente sua presença e participação nesta jornada de descoberta espiritual. Que a graça e a sabedoria de Deus guiem cada um de nós enquanto buscamos viver vidas que o honrem em todos os aspectos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, fiquem bem e que Deus os abençoe ricamente.